Nós vamos agora até Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia ao vivo. Alexandre, boa segunda-feira e boa semana para nós, hein? Olá, Colombo. Boa semana para todos nós. Vamos em frente, Alexandre. Nosso primeiro assunto é o seguinte, é o veto anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro de parte do perdão, aquelas dívidas de igrejas. Esse perdão foi aprovado pelo Congresso Nacional, havia expectativa do veto ou da sanção do presidente da República. A anistia das dívidas das igrejas enfrentava a resistência da equipe econômica e também de assessores jurídicos do presidente da República, que, segundo o próprio presidente, o teriam alertado para um eventual cometimento do risco de crime de responsabilidade. O presidente, aliás, explicou isso numa mensagem que publicou em redes sociais, justificando o veto, e depois ele diz o seguinte, abre aspas, confesso, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto, que deve ocorrer até outubro, votaria pela derrubada do mesmo. Bom, as estimativas apontam, como eu disse, a dívida de R$1 bilhão. São cálculos feitos pela área econômica, que mostraram um prejuízo potencial de até R$2 bilhões e 900 milhões. Alexandre, nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre a decisão tomada pelo presidente da República de vetar a anistia às dívidas e, ao mesmo tempo, sugerir nesse texto aos deputados e senadores que derrubem o veto dele próprio, o presidente da República, dizendo que se estivesse no Congresso Nacional, sem a caneta de presidente, tomaria outra decisão. Ele não sugeriu, né? Ele disse que se fosse deputado e senador, votaria pela derrubada. A única coisa que eu discordo aí é do mesmo. Esse do mesmo é inteiramente dispensado. Foi muito inteligente o presidente. Ele não caiu nessa de provocar um crime de responsabilidade, né? Já que o Congresso quer, tá aí. Eu vetei. Se vocês quiserem derrubar, derrubem. Se não quiserem derrubar, não derrubem. O problema é de vocês, né? Que não incidem sob crime de responsabilidade, conforme o próprio TCU já se manifestou. Mas ele sim, né? Ele não pode. Agora, está escrito aqui no livrinho, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, lá na linha 4B, instituir imposto sobre templos de qualquer culto. Mais adiante, diz que as vedações compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Provavelmente, essa dívida aí de contribuição sobre lucro líquido é algo que a Receita Federal julgou que fosse fora da atividade essencial de igreja, né? Provavelmente é isso. Que é uma coisa que todo mundo paga aí, quem paga sobre lucro presumível tem que pagar isso. Mas, enfim, foi uma decisão inteligente e política do presidente da República. Não entrou nessa, não caiu nessa e devolveu para o Congresso. Agora, Alexandre, quando ele diz que sendo deputado ou senador, ele não faria o que fez como presidente, ele não estimula o Congresso a derrubar o veto? Não, ele está dando uma posição pessoal dele. Se eu estivesse aí, eu derrubaria. Agora vocês façam o que quiserem. Ele não disse, não, sugiro que votem, por favor, votem. Ele nunca se meteu no Congresso. Ele andou por lá durante quase 3 décadas. E está dando um exemplo de presidente da República que não se mete em questões internas do Congresso, né? É absoluta independência entre poderes, as decisões e ações do presidente da República em relação ao poder legislativo. Bom, o nosso próximo assunto, Alexandre, é uma entrevista exclusiva dada pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, à CNN. Ele diz, entre várias outras coisas, que quer estar na chapa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022 e nós separamos um trecho aqui para ilustrar. Estou trabalhando para isso, né? Venho apoiando todas as iniciativas do presidente, procurando facilitar o caminho dele, né? Sendo leal para todas as coisas que ele necessita. Então, se ele desejar a minha companhia para 2022... marcharemos de passo certo. Eles estão caminhando no passo certo para repetir a dose em 2022, Alexandre? Embora a gente ainda esteja muito longe, né? Até 2022. Não, certamente não vão repetir juntos. Não, começar que está longe, né? Ainda não chegamos na metade do mandato. Mas certamente não vão chegar, não vai haver de novo a chapa Bolsonaro-Mourão. Provavelmente chapa Bolsonaro e uma mulher, né? Provavelmente, porque era essa a intenção anterior dele. Agora, o vice-presidente Mourão, nessa entrevista, aproveitou para desfazer um mal-entendido ou uma incompreensão de quando ele disse que não concordava com a reeleição, né? E que com isso estava implícito, olha, eu não quero mais ser vice, né, se houver candidatura à reeleição, né? Não quero integrar essa chapa.
Mais tarde ele deu 2 ou 3 entrevistas em que manifestou a sua opinião pessoal e o presidente chegou a dar uma resposta tipo, olha, o presidente sou eu, né? Quem toma as decisões sou eu. Então, para desfazer esse mal-entendido, essa interpretação, né? Nessa entrevista ele aproveitou para deixar bem claro, olha, se o presidente quiser eu vou, né? Porque eu sou leal a ele. Né? Agora, se ele não quiser eu não vou, né? É a recíproca. Então, é isso. Esclareceu-se lá dentro, né, dentro do palácio do seu anexo, onde está a vice-presidência da República, uma interpretação que estava sendo, assim, fornecendo algum arranhão. Agora, essa chapa não vai ser repetida por uma incompatibilidade entre eles ou por uma conveniência política em 22, pelo presidente da República entender que uma mulher pode agregar mais a chapa? Qual é a pegada aí, Alexandre? O que é que vai pesar mais para essa alteração na chapa? Olha, eu volto a dizer, não chegou nem a metade, você mesmo disse, não chegou ainda a metade do mandato. Não adianta a gente entrar em detalhes aqui sobre como vai ser, como não vai ser, se a gente não tiver uma bola de cristal. Né? Então, vamos deixar que as águas, né, corram por baixo da ponte, porque muita água ainda vai correr por baixo dessa ponte. A Justiça do Trabalho permitiu que as aulas presenciais nas escolas particulares no Rio de Janeiro sejam retomadas a partir de hoje. Aí houve uma outra decisão da Justiça proibindo as aulas nas escolas particulares na capital. Então, hoje o quadro é aulas particulares no estado do Rio autorizadas, com exceção das escolas particulares na capital. E essa discussão judicial não acontece só no Rio de Janeiro, mas de uma forma ou de outra em todo o país. Ou discussão judicial, ou discussão política, como acontece em São Paulo, em que o governo estadual permitiu a volta das escolas em vários municípios, mas a capital diz que só vai voltar depois de um inquérito sorológico e esse inquérito só deve ter o resultado divulgado na semana que vem. Enfim, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. É um debate, não é, Alexandre, que envolve a segurança dos alunos, dos professores, dos funcionários das escolas. Ninguém sabe se as escolas públicas vão conseguir manter ou oferecer aos seus alunos os mesmos protocolos de segurança que estão sendo oferecidos ou prometidos pelas escolas particulares. E no meio disso tudo ficam estudantes, pais, sem saber exatamente o que vai acontecer. Qual é o cenário que você vislumbra para o curto prazo neste assunto, Alexandre? Eu diria, a hora viva, está chegando uma luz no fim do túnel. Né? Educação é uma atividade essencial. Sem educação, desculpem, sem educação não há salvação. Né? Sem ensino não há futuro de um país. E as escolas foram fechadas. Algumas escolas particulares estão fazendo aí uma atualização assim, a meia boca, via digital. Agora, outras escolas, eu conheço um professor, por exemplo, por sinal é meu sobrinho, que é professor de uma escola da periferia de Porto Alegre, onde nenhum aluno tem celular. Então não tem como dar aula via digital. E como é que fica? Tem que reabrir a escola. Todo mundo sabe, a não ser os disseminadores do pânico, né, que criança está praticamente imune a esse vírus. Né? Quando pegava o vírus da gripe, ninguém tinha chilique por causa disso. Está na hora de reabrir a escola, assim, é atividade essencial. Né? Nós vamos roubar um ano de formação de crianças, roubar um ano do país. O país já está atrasado em ensino e em educação, no PISA. O deputado Osmar Terra fez um levantamento de algo óbvio. Né? Porto Alegre, por exemplo, no ano de 2019, até 31 de agosto, teve mais mortes que no ano de 2020. E todas as escolas estavam abertas, e todas as lojas estavam abertas, e todas as atividades seguiam normais. Né? As pessoas morriam de doenças pulmonares, de gripe, etc., mas não houve isso. Então, eu acho que sim, que está na hora de, claro, cada município avaliar, cada estado avaliar, e reabrir as escolas. Porque eu imagino que nem os pais estão aguentando em casa, né? Principalmente quem mora em apartamento, né? Manter as crianças isoladas. E vamos acabar com a hipocrisia, né? Praia cheia. Aqui em Brasília, o Pontão, que é um ponto turístico, ontem as pessoas que estavam lá me disseram que estava cheio e sem máscara. Né? As academias de ginástica no Rio de Janeiro reabriram, mas a escola não pode reabrir. Então, acho que está na hora.